Boa noite a todos. Vamos iniciar aí nossa 7ª edição do Papo de Engenheiro, nossa conversa com o engenheiro Diogo Medeiros. Ele é engenheiro do setor supermercadista, né, do supermercado nordestão. Esse supermercado é uma rede, acho que só tem aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? E é um setor que é pouco imaginado que um engenheiro mecânico venha trabalhar nele, né? Assim como alguns outros setores que a gente já trouxe aqui no Papo de Engenheiro, e a gente está trazendo para vocês mais essa possibilidade de atuação, né, no campo da engenharia mecânica. E aí eu queria agradecer a presença de Diogo, por estar contribuindo com o nosso projeto aqui, né? O intuito desse projeto é divulgar aos estudantes de engenharia mecânica e os engenheiros recém-formados, né, as possibilidades de atuação do engenheiro mecânico no mercado de trabalho, né? E a gente sabe que são muitas, né? São diversas. Muitas vezes a gente entra na faculdade e não tem essa dimensão, né? E aí o intuito desse projeto é justamente para isso, né? Para a gente poder também falar sobre as experiências e como foi possível chegar até a atuação, né, do engenheiro. Eu quero agradecer também a todos os presentes que estão aqui essa noite, né, que estão compartilhando com a gente aqui desse bate-papo. E aí eu queria abrir para Diogo agora, para ele começar falando aí, se apresentando e falando um pouco da trajetória que teve até, desde a faculdade, né, até chegar a estar trabalhando e atuando como engenheiro mecânico. Boa noite, Diogo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite. Pessoal, eu queria confirmar primeiro se o áudio e o vídeo está tudo ok, todo mundo está ouvindo bem. Dá para a gente continuar? Tá beleza, Diogo. Pode ir. Ok. Então, eu queria agradecer o convite a Felipe. A ideia aqui é que eu passe um pouco da experiência que eu venho tendo, desde a graduação, que é onde a maioria de vocês, acredito, se encontra hoje. Pode ser algum recém-formado aí também que está procurando dar os primeiros passos. E a ideia é que eu simplesmente fale um pouco, é um bate-papo, não preparei nada aqui, vou falar de forma espontânea para simplesmente contar um pouco da minha experiência. Vai ser bastante positivo para alguns. É uma área que, quando eu estava na faculdade, eu não imaginava nem que existisse essa possibilidade de ter um engenheiro mecânico num supermercado. A gente vê ali entra numa loja e o que a gente vê são os produtos, os preços que a gente está procurando e compara preço, vê se o produto está bonito, enche o carrinho e simplesmente vai embora. E a gente não imagina o que é que tem por trás de toda essa cadeia para que o produto chegue lá, para que esteja precificado, para que a estrutura do prédio funcione, os equipamentos adequados. Mas a gente vai ter um tempinho a mais para falar sobre a atuação um pouquinho mais para frente. Inicialmente, vou contar um pouquinho de por onde eu passei até chegar aqui, certo? Espero poder abrir um pouquinho mais a mente de vocês, as possibilidades, o direcionamento que vocês vão dar às suas carreiras. Não necessariamente vão para a área supermercadistas, mas, queira ou não, ele tem uma afinidade com outras áreas que a aplicação é bem próxima, certo? Me chamo Diogo Medeiros, comecei tudinho, acabei esquecendo de me apresentar. Sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte, e também passei pelo curso de Engenharia Mecânica como vocês. Durante o curso, entrei em 2008, formei em 2013, consegui fazer naqueles 5 anos, né, que é a meta de todo mundo, e desde lá, algumas experiências vêm construindo um pouco do cada passo que a gente vai dando para poder conseguir montar uma carreira. Durante a faculdade, acho que já nos 2 últimos anos de faculdade, eu participei de um projeto de pesquisa que gradativamente
pouco a pouco, ele foi o início da construção dessa carreira. Hoje não tem aplicações diretas, exatamente, mas o acúmulo desses conhecimentos é que vão fazendo o trabalho da gente do dia a dia, certo? Me formei em 2013 e, por incrível que pareça, comecei a trabalhar num escritório de projetos de instalações prediais. A ideia é que eu desse um suporte na parte de projetos de ar-condicionado. Era uma disciplina que eu tinha pouquíssimo conhecimento. Aqui na UFRN, onde eu me formei, a disciplina de climatização era uma disciplina optativa. E aí, já depois de formado, é interessante como a universidade ela abre muitas portas para a gente. Eu procurei o professor que lecionava essa disciplina. Essa disciplina era optativa e, na época, ela era lecionada período sim, período não. No período que eu tive a possibilidade de fazer, ela não foi lecionada. E aí eu expliquei a ele a situação que eu estava, onde é que o mercado que eu estava me inserindo, e ele abriu as portas para que eu assistisse a aula como aluno ouvinte. Foi muito interessante essa participação, ele era um professor bem experiente já, e foi aí que eu comecei a entrar realmente na área de engenharia mecânica. Durante esse trabalho, eu fazia alguns pequenos projetos de climatização. Hoje eu vejo que precisava de muito mais realmente para fazer projetos mais robustos, mas foi o que tinha na época, a capacidade que eu tinha era aquela. Então, realmente eu fiz. E interessante que no escritório que eu comecei a trabalhar, lá o forte eram projetos complementares de instalações prediais. Ou seja, projetos de instalações elétricas, projetos de instalações prediais, projetos de combate a incêndio e por aí vai. Ar-condicionado também faz parte de projetos complementares, mas não era o foco da empresa. Então, eu comecei a me interessar também por essa parte de instalações prediais. Durante esse período, eu já entrei numa pós-graduação que apareceu, eu digo, como é que eu vou fazer? Eu ia fazendo e aprendendo, o interessante sempre foi isso. A faculdade, ela dá uma base muito boa, mas realmente a carreira, cada um tem que escolher aquele caminho que você vai seguir, de acordo com as oportunidades ou com os sonhos, cada um vai seguindo. Para mim, eu fui seguindo um pouco das oportunidades. A oportunidade que estava à frente, naquele momento, era o escritório que eu estava dentro. Então, eu comecei a fazer alguns projetos já menores e, durante a pós-graduação, eu fui aprendendo e os projetos foram evoluindo. Na verdade, eu dava mais um suporte, sendo bem sincero, eu dava um suporte à equipe que tinha e estava ali sempre fazendo alguma coisa na parte de ar-condicionado, mas fazendo ar-condicionado, olhando um pouquinho para o restante, impressionante como essas coisas elas se complementam. Então, eu estava fazendo a pós-graduação em instalações prediais e fui também, achei que seria válido eu fazer o curso de engenharia civil, focado já sempre também nessa oportunidade que tinha aparecido. Então, continuei trabalhando. Durante essa pós-graduação, um dos meus professores da pós, ele tinha uma empresa que atuava na execução das instalações, ou seja, eu tinha um pouco de conhecimento dos projetos e conversei com ele para ver a possibilidade de ingressar na empresa como estagiário. Eu estava entrando no curso de engenharia civil e tinha a possibilidade de estagiar. Eu já fazia alguns projetos, mas eu precisava daquele conhecimento. Então, naquele momento, embora parecesse que o engenheiro não poderia estagiar, para mim foi extremamente construtivo. E desse estágio, antes mesmo de eu me formar, virou um emprego e acabei deixando um pouco de lado a parte de projetos, a parte de ar-condicionado e me inseri na parte de obras, realmente, de instalações prediais. Comecei a executar algumas obras um pouco menores, foi partindo para predial, depois participei de ampliações de hospital, e aí eu percebi que eu podia abrir minha empresa. Olha que interessante, eu sabia fazer projeto, eu sabia um pouco de obra, e iniciei uma pequena empresa. Realmente, como a grande maioria das empresas, eu vi que era bem mais difícil do que
trabalhar para os outros, aquela fase inicial. E eu estava concluindo minha pós-graduação, fazia faculdade, estava trabalhando e, paralelamente, comecei a abrir uma empresa. Então, dessa empresa, eu ainda fiz alguns projetos, alguns até um pouco maiores, e também participei de algumas obras. Fiz obras de instalações elétricas, obras de combate a incêndio, e só que a coisa não estava dando o retorno que eu já esperava. Na verdade, depois eu percebi que foi até um pouco de imaturidade esperar aquele resultado inicial, mas era o que eu estava buscando. E houve uma proposta para que eu retornasse para a empresa que eu já tinha trabalhado. Eles estavam pegando uma obra de grande porte, era um resort com cerca de 600 quartos no hotel, 5 restaurantes, piscina que eu nunca tinha visto daquele tamanho, e o engenheiro que estava tocando a obra tinha acabado de sair da empresa porque ele tinha passado num concurso, e houve essa possibilidade de eu retornar para essa empresa para assumir essa obra. Foi realmente aí o divisor de águas. Essa obra foi como eu me inseri realmente na carreira de engenharia. As outras eu vi que eram simplesmente um estágio, embora algumas eu já com carteira assinada, como profissional e tudo mais, mas aí a coisa evoluiu e tomou uma proporção já diferente. Eu acredito que foi a maior obra que teve naquele ano no Rio Grande do Norte, e após o final dessa obra, é interessante, apareceu a obra de um supermercado. A rede estava ampliando e estava construindo mais uma loja aqui, numa das zonas mais elitizadas da cidade. E aí, como já estava acabando uma obra, eu parti para a obra seguinte, e eram obras comerciais, são obras muito rápidas, muito corridas, são obras que você entra às 7 horas da manhã e quando dá tudo certo você sai de 8 horas da noite. Nessa obra, por incrível que pareça, a equipe de engenharia gostou do desempenho que a gente estava tendo, da empresa que eu estava participando. Eles não acreditavam muito que a gente pudesse tocar todas as instalações, mas a coisa aconteceu de uma forma tão positiva que, ao final da obra, houve esse convite para eu participar da equipe de engenharia de manutenção da rede de supermercados. Essa rede de supermercados, eu estava trabalhando como engenheiro civil, embora fosse engenheiro mecânico, na parte de instalações. O convite foi para que eu fosse responsável pela manutenção de equipamentos. Olha aí como é que as coisas acontecem. Eu praticamente já tinha desistido da engenharia mecânica, não porque eu não gostava da atuação. Na verdade, hoje eu descobri que eu nem sabia as possibilidades de atuação da engenharia mecânica naquele momento. E essa chance de retornar para a engenharia mecânica, trabalhando com manutenção de equipamentos, foi o que realmente me fez retornar para a engenharia. No momento inicial, um pouco de medo até, fiquei um pouco receoso, eu digo, estou trabalhando aqui como engenheiro civil e vou assumir. E aí, nessa obra do supermercado, eu já comecei a ver como eram os bastidores de uma rede de supermercado. E aí eu vi que tinha muito mais equipamento do que a gente imagina. Rede de ar-condicionado, rede de frio alimentar, que é a parte de refrigeração de câmaras frias, balcões, toda a parte de alimentação elétrica, geradores. Incrível que essa empresa que eu trabalho, ela também está sempre trabalhando no topo da tecnologia. Então, nesse período, desde que eu entrei nessa empresa, eu tenho acompanhado o que tem de mais moderno na tecnologia aplicada no Brasil, certo? Então, os sistemas de ar-condicionado, o que tem de mais moderno nós temos instalados, sistema de refrigeração, o que tem de mais moderno nós temos instalados, e eu estou tendo a possibilidade de acompanhar tudo isso no dia a dia. Implantação, manutenção, operação, substituição de redes completas, de sistemas completos, de lojas mais antigas que estão passando por remodelagens, retrofits. Então, realmente tem sido bem construtivo para a minha carreira.
Se eu não me engano, acho que tem um pouco mais de um ano que eu entrei na empresa. Também, de acordo com as oportunidades, venho me capacitando para poder atender melhor as expectativas do empregador. Hoje eu faço uma especialização na área de climatização e refrigeração, e foi esse caminho que eu fiz até chegar onde eu estou hoje. Infelizmente, por desconhecimento da área, acabei desistindo rapidamente da engenharia mecânica. Também aproveitei as oportunidades que apareceram como civil, e, graças a Deus, as possibilidades me trouxeram de volta para a engenharia mecânica, e hoje eu digo, não volto mais para a área de civil. A pura escolha minha. Consigo sempre conciliar as duas coisas, porque a área da civil que eu trabalhava era a parte de instalações. Todo equipamento é acompanhado pelo sistema de instalações, tem a rede elétrica, tem a rede de esgoto, de drenagem, então a gente consegue conciliar. Mas hoje, em definitivo, realmente, eu decidi continuar na engenharia mecânica, certo? Na verdade, eu penso assim, que você seguiu as oportunidades que tinham, né, na verdade, e por isso que você ainda chegou aí para a parte civil, mas terminou que deu certo, né, que na verdade as duas engenharias, dependendo da atuação, sempre existe, né, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico atuando conjuntamente. Então, a oportunidade surgiria, muito provavelmente, mesmo que não fosse essa, mas surgiria para você retornar à engenharia mecânica, né, no futuro. Diogo, você falou aí dos projetos do projeto que você participou, né, de pesquisa. Se eu não me engano, eu lembro que você trabalhou, acho que no laboratório de metrologia, não é isso? Exatamente. Quando eu estava já no terceiro para o quarto ano, apareceu uma seleção, que tinha umas bolsas de estudo, do projeto de extensão, e entre as possibilidades existia a vaga no laboratório de metrologia. Eu já conhecia alguns amigos que trabalhavam nesse laboratório e já tinham algum interesse, mas não tinha ainda desenvolvido uma participação mais intensa. Tinha feito algumas atividades mínimas lá, e realmente, quando apareceu essa oportunidade, e aí foi quando eu me candidatei, fui selecionado, e tinham algumas escolhas. E aí tinha a escolha dos professores, claro, mas a gente meio que direcionava também a área que a gente tinha mais interesse. E aí foi quando eu entrei no laboratório de metrologia e passei 2 anos lá, conhecendo um pouco desse sistema de calibração de equipamentos e parte de instrumentação. Também, hoje eu não trabalho diretamente com isso, mas com certeza esse conhecimento agrega um pouco à minha atividade que eu faço hoje. Hoje, por exemplo, sistema de refrigeração, a gente trabalha com sistema de alta pressão, então a gente tem que entender um pouco de toda a parte de instrumentação. Tem a parte de temperaturas, a parte de pressões, válvula de segurança, manômetro, termopares, alguns termômetros mais específicos para refrigeração. Então, queira ou não, isso está sempre agregando na hora de fazer uma especificação técnica de uma substituição de um equipamento, na análise de calibração, na periodicidade, que a gente avalia se isso vai ser feito semestral, anual, bimestral, bienal. Então, sempre alguma coisa que complementa, nunca esse conhecimento vai ser inútil para alguém, certo? Tem a parte dos instrumentos também, do supermercado, que tem que ser calibrados também, né, e tem uma certa periodicidade, essa calibração, e aí também é uma aplicação que você teria lá, né, dessa área, e sem falar que eu acho que toda atividade, além do ensino, né, que o aluno participa, ela contribui bastante para a formação, independente se ela tem relação com a atuação final da pessoa ou não, né, até na formação pessoal mesmo. Acho que é sempre importante essa participação aí. Exatamente, Felipe. Imagina você chegar num supermercado com o porte que nós temos, com a quantidade de checkouts que tem, e a balança que você vai pesar as suas frutas, que você vai pagar no final, não tiver calibrada. Imagina o tamanho do problema que isso pode ser, né? Eu queria que você falasse, assim, já falou muita coisa aí, mas as atuações que o engenheiro mecânico tem no setor supermercadista e quais são as áreas, né, de atuação. A gente viu que você já falou muito da parte de refrigeração,
E quais são as outras áreas que você encontra lá dentro da mecânica? Refrigeração, eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem hoje. Se a gente analisar uma loja de um supermercado de 20 anos atrás, ela tinha uma área de produtos refrigerados, balcões refrigerados, muito menor do que nós temos hoje. Isso está relacionado à nossa cultura, essa coisa do prático e do rápido. Então, quantidade de produtos congelados, resfriados que são vendidos hoje é absurdamente maior. Então, o principal ponto da atuação do engenheiro mecânico na rede de supermercados é na parte de refrigeração. Mas é interessante que a rede de supermercados ela não tem simplesmente a loja, ela também tem um centro de distribuição para poder fazer a entrega daquele produto. Normalmente, quando tem um volume um pouco maior, você não consegue estar recebendo sempre do fornecedor direto para a loja. Primeiro, pelo volume de abastecimento, que é muito grande, e segundo, pela própria logística, que inviabiliza isso. Então, é interessante que quando eu fui convidado para entrar na rede, e aí o meu atual chefe, na época, a gente ainda conversando sobre a possibilidade de entrar, ele me falava do volume financeiro que tinha armazenado dentro daquelas câmaras. E aí eu que tinha alguma noção de como era o sistema, mas não conhecia a fundo, ficava imaginando, se eu falhasse, o tamanho do prejuízo que eu ia dar. Porque se você der um problema numa iluminação, fica apagado. Beleza, no outro dia você vai lá e consegue resolver. Não que funcione assim na prática, mas analisando o tamanho do problema. Mas imagina aí se você para um sistema de refrigeração com todas aquelas cifras congeladas lá e esse produto amolece, derrete, apodrece e é lixo. E aí eu ficava imaginando a possibilidade de uma falha minha, onde é que o tamanho do problema que eu ia me meter. Até agora tudo está bem, não tivemos alguns pequenos problemas, mas sem prejuízos maiores, que é o mais importante. Mas esse acaba sendo a principal atuação do engenheiro mecânico. Mas, por trás do supermercado, nós temos uma grande quantidade de equipamentos. Tanto que hoje a rede conta com um engenheiro mecânico exclusivamente para cuidar dos equipamentos da loja. Então, só para citar um exemplo rápido dos principais equipamentos, toda a nossa loja tem elevador. A manutenção não é feita por a gente, mas tem todo o acompanhamento dos terceirizados, acompanhamento, liberação dos orçamentos, e isso é uma das principais atividades. Grandes redes não têm condições de gerir a manutenção toda com a equipe própria, porque senão você ia precisar de uma outra empresa exclusivamente para manutenção. E a ideia não é essa. Muita coisa a grande parte é realmente terceirizada. Então, temos uma grande atuação como gestor de manutenção, de acompanhamento de chamados, de acompanhamento das ordens de serviço. Alguns aí que tiveram a oportunidade de trabalhar um pouco dentro da faculdade, disciplinas mais voltadas para a gestão da manutenção, entendem um pouco mais manutenções preventivas, manutenções preditivas, corretivas emergenciais, corretivas planejadas. Então, toda essa parte de gestão acaba sendo feita lá por nós. Toda loja da gente tem gerador. Então, é um outro equipamento que o engenheiro mecânico tem que estar sempre acompanhando de perto. Numa possibilidade de falta de energia, o gerador tem que assumir de imediato. Então, se o gerador falhar, o que adianta eu querer ajeitar para a próxima falta de energia? Ele tem que funcionar sempre. Então, é um acompanhamento muito de perto. Outra, volta para a refrigeração. Sem energia, o sistema não refrigera. Se faltar energia, o gerador não entrar e for uma falta de energia prolongada, prejuízo, avaria de produto. Toda loja da gente tem uma subestação, tem uma equipe de elétrica, mas a gente acaba dando um suporte, certo? Vamos voltar um pouco agora para a área de preparo. Padaria. Hoje nenhuma rede trabalha exclusivamente com produtos prontos vindo de fornecedores. Então, tem toda a produção de pães e entre outros produtos que são preparados na loja. Então, fornos, equipamentos de processamento de alimentos, processadores, fatiadores de pães. Então, sistema de exaustão,
do sistema, da panificação também, da padaria das lojas. Indo para outro lado, temos o açougue e a sala de preparo de frios, laminados de queijo, presuntos, embutidos. Tudo isso são realizados realizado com equipamentos específicos de cozinhas industriais. Então, a gente tem um acompanhamento muito grande de equipamento de cozinha industrial. Açougue, fatia de corte de carne, moedor de carne. Então, é uma grande quantidade de equipamentos que nós temos. Ar-condicionado. A gente está aqui no Nordeste, sabe que nenhuma loja dessa funciona sem ar-condicionado. Então, só de salão de vendas, dependendo do porte da loja, temos de 250 a 400 TR de instalação de ar-condicionado exclusiva para o salão de vendas. Então, a parte de climatização também é acompanhada por nós, certo? Eu digo nós porque eu sou engenheiro, sou coordenador de manutenção, na verdade, temos os gerentes, coordenadores e supervisores. Então, lá a gente tem um acompanhamento com supervisor de refrigeração, supervisor de eletrotécnica, supervisor de construção civil. Então, é uma equipe, certo? Estou falando aqui mais voltado para a parte de equipamentos, que é mais a atuação do engenheiro mecânico. Lá na nossa equipe também tem uma engenheira civil, que é responsável pela parte de manutenção, alguns projetos novos, e temos uma engenheira civil também, que é responsável pelas novas obras, certo? Então, cada um também com sua equipe um pouco mais específica, mas voltando um pouco para equipamentos. Deixa eu ver o que mais que a gente tem numa rede de supermercados. Hoje em dia... Você comentou sobre, antes, né? Você tinha comentado sobre os projetos que você fazia quando você estava ainda trabalhando mais para a área civil, mas tem um dos projetos que você falou que o engenheiro mecânico ele também pode realizar, né? Que é a parte de proteção contra incêndio, né? Acho que, se eu não me engano, eu lembro que na época que eu fiz o meu estágio, o engenheiro mecânico ele assinava o projeto de proteção contra incêndio. Não sei se hoje em dia ainda está permitido isso aí. Felipe, o projeto contra incêndio hoje ele é assinado pelo engenheiro civil, se não me engano, não é assinado pelo engenheiro mecânico, mas precisa de uma inspeção do engenheiro mecânico com o teste de estanqueidade da rede. Então, o teste de estanqueidade da rede de hidrantes, de sprinkler, é feito pelo engenheiro mecânico, certo? Então, isso aí é uma atuação que, para a renovação do ABITS anual, é exigido. A legislação de combate a incêndio hoje, no Brasil, ela é feita pelo Corpo de Bombeiros Estadual. Então, existe ainda algumas divergências entre alguns estados. Existe uma tendência de padronização, está sendo feito isso gradativo, mas cada estado tem autonomia sobre sua legislação, certo? Então, mas também é uma área de atuação da engenharia mecânica, certo? Laudos de estanqueidade, de rede de hidrante, de sprinkler, de pressurização de escadas de saída de emergência. Tem algumas escadas que ela tem um sistema de pressurização, então também é realizado pelo engenheiro mecânico, certo? Na loja, hoje também todas as lojas da gente têm as novas, lógico, sistema de geração de energia fotovoltaica. Então, também é uma área que a gente sempre está acompanhando, certo? Se a gente for mais a fundo aqui, vai descobrir uma gama de atividades que realmente não... Essas são as principais, mas se for mais a fundo, a gente descobre outras aplicações bem práticas. Diogo, aí falando um pouco sobre os conteúdos, né, que a gente vê na graduação, a gente sabe que quando a gente vai atuar, vai trabalhar no mercado de trabalho, a gente acaba não utilizando, na verdade, tendo que utilizar conhecimentos que a gente não adquiriu na graduação. Eu gosto de dizer sempre que na graduação a gente aprende a estudar, né? A gente pega aquele conteúdo que a gente tinha dificuldade na graduação e a gente pega depois para estudar, a gente vai ver que é muito mais fácil do que o que a gente imaginava quando estava na graduação, né? E aí eu queria saber de você, assim, quais conteúdos realmente você aplicou, né, que foi da graduação, que está aplicando atualmente agora, e se tem algum outro tipo de conhecimento que você teve que buscar além disso aí, né, algum curso, alguma especialização que você necessitou fazer em áreas específicas. Isso aí é bem interessante. Eu digo que a graduação de engenharia mecânica hoje, ela não ensina você a trabalhar, a atuar.
mas ela dá uma base de suporte muito boa para a grande gama que a engenharia mecânica hoje oferece. Eu estou falando aqui um pouco da manutenção de equipamentos, da gestão da manutenção, mas isso é só uma ponta que tem da engenharia mecânica. Vocês mesmo tiveram aí outras palestras que falaram de outras áreas de aplicação e todas aquelas disciplinas acabam que dão um grande suporte para diversas aplicações. Hoje, dentro da manutenção, eu acho que uma disciplina que foi muito construtiva para mim foi a disciplina de instrumentação, certo? A gente trabalha com muitos instrumentos de medida, então ela me auxilia muito. A própria metrologia, que eu paguei como disciplina, também consegui aplicar na prática durante o projeto de extensão, também tem me acrescentado. Termodinâmica pelas aplicações em refrigeração, pelas aplicações em climatização, termodinâmica de uma forma mais ampla, né? A própria refrigeração. E eu acho que essas são as principais que eu aplico diretamente. O restante eu uso como uma boa noção para a base que eu preciso para algumas decisões que a gente toma no dia a dia, né? Acontece algum problema, de repente, às vezes, muitas vezes é por conta do material que deu algum problema, e você precisa ter pelo menos um conhecimento básico de algumas disciplinas que não são da atuação direta ali daquela área, né? Mas você acaba tendo que ter essa noção da disciplina, né? Também tem muito que a gente tem problema no dia a dia, parte de motores, que são disciplinas voltadas um pouco mais para a elétrica, mas que a gente vê algumas aplicações, certo? Instalações elétricas, alguns problemas de comando, que eu não sei se vai ter matéria específica. Nós tivemos, eu acho que, umas 2 matérias voltadas para essa área, e que realmente também consegue contribuir um pouco para essa aplicação. Agora, Diogo, acho que você até comentou assim, mas qual seria a principal forma de ingresso, né, nesse setor? Você conseguiu entrar aí, você falou que você foi fazer uma obra e acabou sendo contratado, né? Mas você sabe me informar se no mercado eles fazem algum tipo de seleção dos outros cargos, aqueles que não são dessa forma? Hoje, lá no próprio Nordestão, nós temos o setor, um subsetor da manutenção, que é o setor de PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Então, lá é onde é feito toda a parte de registro, cadastro, levantamento de dados, direcionamento de serviços, onde são emitidas as ordens de serviço para a equipe operacional fazer a manutenção, seja ela qual tipo que for. E lá é um setor que a gente está sempre aproveitando os estagiários. Então, a melhor forma de ingresso em qualquer área é através do estágio. Você ainda durante a faculdade vai aprender o básico ali, algumas aplicações, e através disso você vai conseguir evoluir. Esse setor, por exemplo, de PCM, é um setor que tem no setor de supermercado, nos maiores, mas também é aplicado da mesma forma na indústria. Então, não é porque você estava no setor de supermercado ou no setor industrial que você não consegue fazer a aplicação daquele conhecimento. Então, a melhor forma realmente é através do estágio, é através de um trainee, para que você ingresse ainda nas primeiras fases da aplicação daquele conhecimento, certo? Que é realmente o início daquele conhecimento aplicado. Você tem o conhecimento teórico e você começa a aplicar na prática aquela experiência. Algumas pessoas, alguns dos entrevistados, né, que a gente teve aqui, eles falaram dessa forma de ingresso, né? É uma forma importante você entrar como um estagiário, por exemplo, numa empresa, e você conseguir mostrar o seu empenho e você ser contratado depois, né? Tem muita empresa que ela contrata pessoas que estão ali terminando tá formando ali, né? E o cara acabou estagiando naquela empresa e o cara vê que a pessoa é uma pessoa esforçada e tal, e aí acaba contratando. É uma forma de ingressar no mercado, tentando conseguir um bom estágio
né, numa empresa que você veja que seja promissora, né, para a contratação. Importante. Mesmo que não seja, né, o estágio, mas já é uma porta de entrada, porque você começa a criar o network, né, você começa a conhecer pessoas que atuam naquela área lá, o próprio engenheiro que é o chefe lá da pessoa quando está estagiando, ele pode indicar a pessoa para outra empresa também, né? Geralmente essa pessoa conhece outras pessoas. Exatamente, a principal forma é essa. Uma coisa muito importante também, que é como eu falei, esse setor de planejamento e controle da manutenção, ele é aplicado em outros setores e sempre, quando você já está formado, é exigido alguma experiência mínima. Ninguém vai contratar um engenheiro que não vai poder agregar inicialmente para aquele setor. Então, é importante que você traga algum conhecimento, alguma experiência prática, para você também, para que sua presença seja construtiva para aquela nova empresa que você vai participar. Então, mesmo que você não seja aproveitado, não é possível aproveitar todos os estagiários, embora a grande maioria ingresse no mercado dessa forma, mas a experiência vai ser construtiva para uma próxima oportunidade. Principalmente porque o cara que está recém-formado, ele não tem experiência nenhuma, né? Então ele precisa ter uma experiência. Eu acho que uma forma de ter experiência é o estágio, né? Já dele começar a inserir no mercado aí. Eu vou começar a abrir as perguntas para o pessoal aqui. Quem tiver pergunta que quiser colocar no chat aqui, eu vou acompanhando. Já tinha uma pergunta de Manuel aqui que eu tinha visto já. O Manuel coloca: há uma grande dificuldade de inserção do engenheiro mecânico recém-formado. Quais os conselhos você poderia dar para evitar tal situação, essa dificuldade da inserção? Eu acho que o caminho é um pouco disso que a gente falou, é buscar empresas que estão bem posicionadas em seu mercado específico. O ideal é que você escolha uma área de atuação que você tenha uma aproximação, um gosto um pouco mais próximo daquilo, e busque entrar como estagiário. E ali você consiga se desenvolver, mostrar do que você é capaz, mostrar que você está ali realmente para somar a empresa. Sem dúvida, esse é o principal conselho que eu dou. Algumas pessoas preferem focar e fazer um curso aproveitando melhor. Não acho que seja certo nem errado. Por exemplo, pessoas que preferem a área de concurso, talvez essa experiência não agregue tanto. Então, é você saber um pouco do que você quer, que é interessante esse tipo de projeto que vocês estão participando agora, justamente porque ele vai dar uma visão um pouco maior de possíveis aplicações. Eu estou dando aqui exemplo de uma rede de supermercado, mas dentro da rede de supermercado tem diversas áreas que o engenheiro mecânico pode atuar. A área de refrigeração. Por que refrigeração? Porque é a principal área de atuação do engenheiro mecânico dentro de uma rede de supermercado. Mas outras áreas também trabalham com refrigeração. Toda a indústria, antes de chegar no supermercado, trabalha com área de refrigeração. Tem a área de refrigeração industrial. Então, a ideia aqui não é mostrar exclusivamente o supermercado, é mostrar várias possibilidades que você pode aplicar o que você está estudando. Eu acho que também é questão de agarrar as oportunidades também, né? Muitas vezes a gente se prende, eu quero trabalhar com isso aqui, mas aí você acaba deixando passar algumas oportunidades que poderiam levar você a chegar até o ponto que você queria, né? Eu acho que... O bom de você conhecer possibilidades é que você consegue se preparar um pouco melhor para as oportunidades também, né? Um exemplo, a parte de manutenção e refrigeração é uma área que você vai ter em praticamente todas as empresas, né? Então, se você quer um determinado setor, aí você entra em outro setor, mas esse setor você vai trabalhar nessa área, você vai ganhar experiência com isso. Então, acho que é importante aproveitar sempre as oportunidades aí. Tem uma pergunta de Anderson Matheus também aqui. Ele perguntou: o PMOC da rede de climatização da sua empresa foi feito por você? Se sim, poderia descrever como foi realizado? Você dá uma ideia se realmente foi você? Não. A parte de climatização também é uma parte que nós trabalhamos com empresas terceirizadas, certo? São empresas especializadas em climatização. Elas trabalham exclusivamente com climatização e exaustão, que está bem próximo ali, acaba não tendo como separar tanto. E aí, o PMOC ele é realizado, executado
confeccionado e executado, que eu digo, acompanhado pela própria empresa que nos presta serviço de manutenção. Normalmente, a empresa que nós escolhemos para realizar a obra, a execução da obra, nós já aproveitamos ela, fazemos um contrato de manutenção, que aí tende a ter um trabalho um pouco mais dedicado, já que ele que vai fazer a manutenção. Não tomamos isso como regra, até porque tem outros aspectos envolvidos, mas o PMOC é realizado pela prestadora de serviço. Não apareceu nenhuma pergunta aqui, eu queria falar uma coisa que de outras vezes já falaram comigo, dizendo assim, vocês só trazem pessoas que já estão trabalhando e o cara geralmente formou em 5 anos, o pessoal pensa muito que são pessoas que passaram sempre com nota alta e nunca tiveram uma reprovação, né? Eu queria que você falasse assim, como é que foi a trajetória realmente da graduação, porque a gente sabe que na engenharia dificilmente você vai ter uma pessoa que vai passar em todas as disciplinas com nota boa e nem sempre esse cara vai ser um cara que vai se inserir no mercado de trabalho, né? Eu queria que você só deixasse claro, que você falou que terminou em 5 anos, mas que você deixasse claro assim, que não foi tão simples assim, tão fácil, né? Não é tão bonito como a gente fala não, né, Felipe? Podia ter deixado essa parte para lá, mas já que você tocou no assunto, realmente o começo da faculdade, eu acho que poucas pessoas têm a maturidade de entender a importância daquilo. Eu fiz 2 faculdades, 2 engenharias na mesma universidade, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As 2 são muito bem conceituadas, mas o aproveitamento que eu tive da Faculdade de Engenharia Civil nem se compara com o aproveitamento que eu tive da Faculdade de Engenharia Mecânica. Foi o curso que foi diferente? Tem suas diferenças, mas não. Eu acho que se a gente tivesse a maturidade, a consciência, quando a gente entra na primeira graduação, ali com 18, 17, 20 anos, realmente seria bem diferente. Então, também não fui tão aplicado no começo da faculdade. Quando eu me peguei, eu acho, terminando o 7º período, eu estava um período inteiro atrasado. Então, realmente, eu olhei para frente e disse, rapaz, eu vou ter que dar conta agora. Então, eu peguei em 1 ano e meio, eu cursei 2 anos de faculdade para conseguir me formar dentro dos 5 anos. Então, as matérias não batem o horário, você vai uma de manhã, outra de noite, e realmente não é tão bonito, não. Se formou em 5 anos e simplesmente, o cara já... Não, todo mundo tem a mesma dificuldade, rala muito. Quando termina, hoje eu digo que eu estudo muito mais do que quando eu fazia faculdade. Parte, por exemplo, gestão da manutenção. Não tive ainda a oportunidade de fazer uma especialização, de me aprofundar um pouco mais nisso, mas está aqui, aqui do lado. Então, a gente tem que estar sempre buscando novos conhecimentos e as aplicações. Imagine você chegar hoje, eu trabalho com diversas áreas de engenharia mecânica. Você acha que quando eu entrei nesse emprego eu estava preparado para trabalhar com aquilo? Não, tenho dificuldades com elevador, estudo normas de elevador, estudo algumas matérias específicas, de gerador, idem, às vezes a climatização, refrigeração. Hoje a gente tem a facilidade que, eu acho que com essa pandemia até facilitou o acesso à informação, porque os fabricantes estão sempre fazendo treinamentos online gratuitos, vários professores estão sempre anunciando novos conteúdos e liberando. Agora mesmo, quando acabar essa live, eu vou participar de uma live de um professor que está falando sobre gestão da manutenção. Por quê? Porque eu ainda não tive a oportunidade de me aprofundar tanto. Como eu aplico, como eu preciso, chego em casa de noite e vou tentar colocar em dia para poder contribuir na empresa onde eu trabalho. Essa questão da formação na universidade, na UFRN, era mais tranquilo, né? Porque a gente tinha muitos cursos, né? Então a gente poderia pagar disciplinas que eram ofertadas por outros cursos, né? E aí a gente tinha muito mais possibilidades e a entrada é semestral, né? Então todo semestre a gente tem a disciplina. Na universidade, na UFOB, a entrada é anual. Então geralmente as disciplinas são ministradas semestre sim, semestre não, e a gente só tem 2 cursos no campo da gente. Então, se o aluno perdeu, poucas são as disciplinas que são comuns aos 2 cursos, né, que é elétrica e mecânica. Provavelmente,
provavelmente, se eu estivesse aí, não tinha terminado nos 5 anos. Pois é. É isso que eu digo, né? Assim, tipo, a dificuldade para concluir no tempo aqui é muito maior dos alunos. E aí eles ficam muito pensando nisso, mas o importante é você conseguir concluir e você saber que você conseguiu captar algum conhecimento, que você conseguiu a maturidade necessária para você conseguir atuar no mercado e buscar o conhecimento quando você chegar lá no mercado também, né? Anderson perguntou o que você julga como maior desafio na sua rotina de trabalho e sobre a questão de gerir pessoas, né? Em relação à questão de gerir pessoas. Eu acho que a maior dificuldade hoje, quando você está trabalhando em empresas de maior porte, infelizmente, ela precisa de uma burocracia muito grande para que algumas coisas sejam aprovadas. Então, substituir um equipamento, reposição de peças, algumas coisas assim, deixam o processo todo muito lento. Então, acaba gerando uma dificuldade muito grande. Então, muita parte da rotina de trabalho é você tentar conciliar essas falhas entre aspas, porque empresas grandes precisam de um controle muito grande. Toda movimentação acaba envolvendo cifras muito altas e se não houver um controle muito rigoroso, isso gera um grande problema para a empresa, seja ela qual for. Então, você tem uma burocracia necessária, mas que acaba atrasando um pouco algumas aplicações que você precisa. Então, acho que gerir pessoas, eu vi aqui, gerir pessoas sempre é uma dificuldade, né? Você está trabalhando ali com pessoas com níveis de instrução diferentes, com objetivos diferentes, com necessidades diferentes. Então, gerir pessoas sempre é um complicador. Hoje, como a equipe própria que a gente trabalha, eu acho que na minha equipe, acho que nós temos em torno de 20 a 25 pessoas diretamente ligadas a mim, né? Entre ligadas direto e meus supervisores, mas não é uma equipe tão grande, não é pequena, mas não é tão grande. Quando eu trabalhava em obra, por exemplo, era em torno de 50 pessoas ligadas diretamente a mim. Então, é um grande desafio gerir pessoas. Precisa de um pouco de paciência, precisa, às vezes, pedir um apoio a alguém para interferir, para evitar alguma situação um pouco mais desafiadora, mas isso não faz parte só da rotina de trabalho. Eu acho que isso faz parte da rotina pessoal, da rotina de trabalho, de qualquer rotina. Ninguém não tem como você não lidar com outras pessoas durante o dia em nenhuma situação. Então, é um desafio, com certeza, mas não é o maior de todos os desafios, não. Até a questão da participação em projetos durante a faculdade já melhora isso, né? Você ter essa relação com as pessoas, às vezes projetos de pesquisa, às vezes você tem uma hierarquia dentro desse projeto de pesquisa, porque você tem um cara que está no mestrado, tem um cara que está no doutorado e acaba criando essa condição da hierarquia e você começa a conseguir relacionar melhor com as pessoas e é o que vai encontrar no mercado de trabalho, né? Essa relação aí. É um grande exercício, Jair. E, Diogo, eu queria que você, para a gente encerrar aqui, eu queria que você fizesse algumas considerações finais aí e desse uma palavra de incentivo aos nossos discentes aí, engenheiros recém-formados. Pode falar, eu vi uma pergunta aqui, mas era sobre o... Ok. Pessoal, eu gostaria, primeiramente, de parabenizar esse projeto, do qual todos estão participando. Talvez pudesse ter dado um outro direcionamento à minha carreira, inicialmente. Hoje não me arrependo de nada, acho que tudo foi muito construtivo e foi o que foi necessário para eu estar onde estou hoje. Mas é um trabalho que vai abrir um pouco mais a mente de possíveis aplicações do que você está estudando e escolhendo para a sua carreira. Então, queria parabenizar, mais uma vez agradecer o convite. Espero ter contribuído, certo? Não sou profissional da comunicação, não preciso falar isso, acho que todos perceberam. Mas também não foi com esse intuito de dar uma aula que eu vim aqui. Vim realmente dividir um pouco da minha experiência,
das minhas dificuldades e das minhas conquistas. Se vai ser proveitoso para todos, acredito que não, para alguns com certeza. Então, se tiver agregado a alguém, para mim já valeu. Obrigado, Felipe, pelo convite. E com relação a vocês, eu acho que vocês já estão no caminho certo, vocês estão curiosos, estão buscando, já estão tentando desenvolver um pouco mais, então sigam o caminho que vocês estão fazendo. Fazer uma boa faculdade, certo? Buscar conhecimento, buscar informação e aproveitar as oportunidades que vão vir, com certeza para todos. Algumas um pouco mais disfarçadas, outras nem tanto, mas estejam preparados para as oportunidades, busquem alguma área que você se identifique um pouco mais, e o caminho é esse. Não ache que vai ser do dia para a noite que simplesmente a coisa vai acontecer, mas também não ache que não vai acontecer, certo? Diogo, tem mais uma pergunta, só para a gente finalizar aqui, de uma amiga sua aí do curso, Virgínia. Ela pergunta, quando você trabalhou em obra, se, mesmo atuando como engenheiro civil, se era comum ter áreas de mecânica dentro da obra. Em obras prediais, não é tão comum, certo? Tem alguma coisa, mas é muito pontual. Em obras comerciais, aí dependendo do porte da obra, mas a gente pode citar alguns exemplos. Estrutura metálica de cobertura, a área de atuação de engenharia civil, obras comerciais. Climatização, a área de atuação de engenharia civil. Área de supermercado, refrigeração, geradores. Tudo isso é a área de atuação da engenharia civil, da engenharia mecânica, perdão, dentro de uma área de construção. Então, os elevadores que são utilizados, mesmo que sejam elevadores de obras verticalizadas, como obras horizontais, algumas, dependendo dos níveis que tiverem, tem elevadores, plataformas elevatórias, tudo isso aí é a área de atuação da engenharia mecânica dentro da civil, dentro de obra. Muito bom, Diogo. Realmente, o bate-papo foi muito enriquecedor. Tenho certeza que os alunos aí gostaram, o pessoal que assistiu gostou muito. Eu achei muito interessante o bate-papo, realmente esclareceu tudo que a gente tinha de dúvida aí sobre a atuação do engenheiro mecânico no setor e além do setor, né, que a conversa seguiu para além do setor, né. E eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, avisar o pessoal aí que quem ainda não fez o check-in, que faça, tem um link aí no chat que eu coloquei. O Papo de Engenheiro, ele continua dia 18 desse mês. Aí a gente vai ter uma entrevista com a engenheira mecânica Larissa Carvalho. Ela é cofundadora da empresa Angará, é uma empresa que trabalha com serviços para o setor aeronáutico, né, uma prestadora de serviço. Na verdade, é um marketplace, né, eles fazem a ligação entre a prestadora de serviço e o setor aeronáutico, né, voltado para o setor aeronáutico. E vai ser um bate-papo também bastante interessante. Larissa, ela tem uma formação bem extensa, desde da área de engenharia aeronáutica até engenharia mecânica, parte administrativa, de administração também. Então, vai ser bem interessante o bate-papo, dia 18, com a engenheira Larissa Carvalho. E aí, mais uma vez, agradecer a Diogo, e a gente fica por aqui hoje. Todos tenham uma boa noite aí, uma boa semana. Valeu, Diogo, boa noite. Obrigado a todos, até mais, boa noite.